As antigas cidades de Sodoma e Gomorra cativam e horrorizam leitores há milênios. Mencionadas na Bíblia e em outros textos religiosos, essas cidades se tornaram sinônimo de perversidade e castigo divino. Seus próprios nomes evocam imagens de fogo, enxofre e destruição total. Mas qual é a verdadeira história por trás dessas cidades infames? Foram consumidas pela ira de Deus como punição por seus pecados, ou um desastre natural as apagou do mapa? Seja vista por uma lente religiosa ou secular, a história continua a ressoar com pessoas de diferentes culturas e épocas. Alguns a veem como um relato literal de eventos históricos, enquanto outros a consideram uma representação simbólica dos perigos do pecado e da importância de se viver uma vida justa. Independentemente da interpretação, a história de Sodoma e Gomorra teve um profundo impacto na literatura, arte e cultura ocidental, e até mesmo em algumas expressões populares brasileiras como virar Sodoma e Gomorra para descrever uma grande bagunça ou confusão. O relato mais conhecido de Sodoma e Gomorra vem do livro de Gênesis, na Bíblia. Segundo esse texto, as cidades estavam localizadas na fértil planície do Rio Jordão, perto do Mar Morto. Diziam que eram cidades prósperas, conhecidas por sua abundância de água e vegetação. No entanto, sob esse verniz de prosperidade, havia um lado obscuro de imoralidade e perversidade. A Bíblia descreve os habitantes de Sodoma e Gomorra como praticantes de uma ampla gama de comportamentos pecaminosos, incluindo imoralidade sexual, idolatria e violência. Sua perversidade tornou-se tão grande que chegou aos céus, incorrendo na ira de Deus. Deus decidiu destruir as cidades como punição por seus pecados. No entanto, ele primeiro revelou seu plano a Abraão, que implorou para que as cidades fossem poupadas, se ao menos um pequeno número de justos pudesse ser encontrado dentro delas. Enquanto o relato bíblico atribui a destruição de Sodoma e Gomorra à intervenção divina, os cientistas exploraram explicações alternativas para o desaparecimento das cidades. A região onde se acredita que Sodoma e Gomorra estavam localizadas é propensa a terremotos e atividades vulcânicas. Uma teoria sugere que um terremoto pode ter incendiado depósitos subterrâneos de betume, uma substância inflamável encontrada na região do Mar Morto. Os incêndios resultantes poderiam ter queimado por dias ou até semanas, consumindo tudo em seu caminho. A fumaça e as cinzas desses incêndios poderiam ter atingido a atmosfera, criando a aparência de enxofre e fogo caindo do céu, como descrito na Bíblia. Outra teoria propõe que um grande meteoro, ou cometa, pode ter explodido na atmosfera acima de Sodoma e Gomorra, gerando calor intenso e ondas de pressão que destruíram as cidades e iniciaram incêndios. Seria como um meteoro de pega-fogo do carnaval, mas em escala muito maior. Independentemente de a destruição de Sodoma e Gomorra ter sido causada por intervenção divina ou por um desastre natural, a história serviu como uma poderosa fábula de advertência por milênios. Ela nos ensina que nossas ações têm consequências, e que as sociedades que abraçam a perversidade e a injustiça correm o risco de serem destruídas. A história de Sodoma e Gomorra é frequentemente citada como um alerta contra a imoralidade sexual. O relato bíblico enfatiza a depravação sexual dos habitantes das cidades, retratando seu comportamento como a principal razão para sua destruição. No entanto, a história de Sodoma e Gomorra também pode ser interpretada de forma mais ampla como uma condenação de todas as formas de injustiça e opressão. O relato bíblico destaca a hostilidade dos cidadãos em relação aos estrangeiros, sua falta de compaixão pelos pobres e vulneráveis e seu desrespeito ao Estado de Direito. Seção 5 Ecos na sociedade moderna. Paralelos e reflexões. A história de Sodoma e Gomorra continua a ressoar na sociedade moderna, frequentemente invocada em discussões sobre moralidade, justiça e as consequências da decadência social. Alguns traçam paralelos entre o relato bíblico de Sodoma e Gomorra e questões contemporâneas, como o declínio dos valores tradicionais, a ascensão do secularismo e a crescente aceitação dos direitos LGBTQ+. Outros, no entanto, rejeitam essa interpretação, argumentando que é uma apropriação indevida da história de Sodoma e Gomorra, usá-la como uma arma contra pessoas LGBTQ+, ou outros grupos marginalizados.
Eles apontam que a história é mais precisamente entendida como uma condenação de todas as formas de injustiça, incluindo a opressão e marginalização das minorias. É como usar a história do Saci Pererê para justificar preconceito contra pessoas ruivas. Não faz sentido. Seção 6. O poder da escolha. Aprendendo com os erros do passado. A história de Sodoma e Gomorra nos lembra que temos o poder de escolher entre o certo e o errado, entre a justiça e a injustiça. Ela nos ensina que nossas escolhas têm consequências, não apenas para nós mesmos, mas para nossas comunidades e gerações futuras. O apelo de Abraão para que as cidades fossem poupadas, se ao menos um pequeno número de justos pudesse ser encontrado dentro delas, sugere que Deus estava aberto à misericórdia e ao perdão. Esse trágico desfecho ressalta a importância da responsabilidade individual e coletiva na formação do destino de uma sociedade. É como diz o ditado popular: quem planta vento, colhe tempestade. Seção 7. Justiça e misericórdia. Explorando as complexidades do julgamento divino. A história de Sodoma e Gomorra levanta questões complexas sobre a natureza da justiça e da misericórdia, particularmente no contexto do julgamento divino. Algumas interpretações da história enfatizam a ira de Deus e sua disposição para punir o pecado de forma rápida e decisiva. Outras interpretações, no entanto, focam na misericórdia de Deus e sua disposição para perdoar aqueles que se arrependem e se afastam de seus pecados. A história de Sodoma e Gomorra nos desafia a lidar com a tensão entre justiça e misericórdia, uma tensão que frequentemente está presente em nossas próprias vidas e no mundo ao nosso redor. Ela nos pede para considerar o que constitui uma punição justa, se o perdão é sempre possível e como podemos equilibrar nosso próprio desejo de retribuição com nossa capacidade de compaixão. É como aquele dilema de pagar na mesma moeda ou dar a outra face. Seção 8. O legado duradouro. Sodoma e Gomorra, na arte, literatura e cultura. A história de Sodoma e Gomorra teve um impacto profundo e duradouro na arte, literatura e cultura ocidental, e até mesmo em algumas manifestações culturais brasileiras. Ela tem sido o tema de inúmeras pinturas, esculturas, poemas, peças teatrais, romances, filmes e outras obras de arte. Artistas e escritores ao longo da história têm sido atraídos pelos temas dramáticos da história, como pecado, punição, redenção e a luta entre o bem e o mal. Nas artes visuais, Sodoma e Gomorra são frequentemente retratadas como cidades em chamas, com edifícios em chamas e pessoas fugindo aterrorizadas. Pintores e escultores usaram essas imagens para transmitir o horror do julgamento divino e as consequências do pecado. Na literatura, Sodoma e Gomorra serviram tanto como uma fábula de advertência, quanto como uma fonte de inspiração para escritores que exploram temas de moralidade, sexualidade e a condição humana. Seção 9. Conclusão. Um alerta atemporal e um chamado à reflexão. A história de Sodoma e Gomorra continua a ressoar com pessoas de diferentes culturas e épocas. É uma história que fala aos nossos medos e ansiedades mais profundos, lembrando-nos da fragilidade da civilização humana e das consequências de nossas ações. Vista por uma lente religiosa ou secular, a história de Sodoma e Gomorra serve como um alerta atemporal contra os perigos da ganância, da luxúria e da violência desenfreadas. A história também nos desafia a refletir sobre nossos próprios valores e crenças. Enquanto a destruição de Sodoma e Gomorra serve como uma lembrança severa das consequências do pecado, ela também oferece um vislumbre de esperança. Nos faz pensar: será que estamos repetindo os erros do passado, ou aprendemos a lição e estamos construindo um futuro melhor, mais justo e igualitário, como um grande mutirão para o bem comum?